tocando o estudo em frente. Ok. Senhor Jesus, Pai querido e amado, eis-nos aqui, Pai, diante de Ti, nessa noite, mais uma vez, pedindo a Tua graça, a Tua proteção, a Tua misericórdia divina, Senhor. Que os bons espíritos, nossos mentores espirituais, possam acalmar e serenando os nossos pensamentos, os nossos corações, nos ajudando a conectar com o plano espiritual, nessa conexão divina de amor e de luz. Pai querido, intui o Wellington, colocando palavras de sabedoria espirituais na sua boca, e a nós, abrindo as nossas mentes, os nossos corações para entendermos o teu evangelho, que é a nossa bússola, que nos guia nessa jornada terrena. Dai-nos a tua graça, a tua bênção, abençoando cada lar, cada um dos teus filhos que estão participando essa noite, e os que não puderam participar, aqueles que ainda irão ouvir essa mensagem que ficará gravada, abençoando cada um, Pai querido. Pela tua misericórdia nós te pedimos e pelo teu amor imensurável, dando-nos graça, paz e luz. Se conosco mais uma vez, nós te pedimos, Mestre amado, que assim seja, Senhor Jesus. Que assim seja. Boa noite, Janete, boa noite, Edina. Boa noite a todos. Boa noite. Vamos lá, vamos começar mais um estudo nosso. Nós estamos no Evangelho já no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Nós estamos aqui no item Causas Anteriores das Aflições. Nós vamos terminar ele hoje, que é esse item 9, que a gente parou no nosso estudo anterior. E hoje nós vamos chegar, acredito eu, até a parte aqui de esquecimento do passado. Por coincidência, né, do meu tratamento espiritual que eu faço, esse é um dos capítulos que tem que ler. E hoje, justamente, a parte que eu li foi essa do esquecimento do passado aqui. Então, já ajuda no nosso estudo de hoje, né? Essa parte eu já estudei ela hoje, já reli depois para a gente estudar hoje de novo à noite. No item que nós paramos ali, no item 9, o Evangelho está nos dizendo ali que não existe essa questão de que todo sofrimento desse mundo é porque é uma determinada falta, é uma prova, é uma expiação. Né? Muitas vezes é uma coisa que é buscada pelo Espírito ali para concluir sua depuração, e aí ele vai nos dizer que uma expiação sempre é uma prova, mas uma prova nem sempre é uma expiação. Por quê? São níveis de gravidade diferentes, ele vai explicar. Geralmente aquelas mais graves, né, que são as expiações. Então, o Evangelho nos diz ali no item 9, não há crer, no entanto, que todo sofrimento suportado nesse mundo denote a existência de uma determinada falta, ou seja relativo a uma falta. Né? Pode ser um sofrimento que foi escolhido para depurar e para desenvolver habilidades ali daquele espírito. Quem escolheu? O próprio espírito que está passando por aquele obstáculo, vamos dizer assim. Né? Então, muitas vezes, são simples provas buscadas pelo espírito para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. Ou seja, enquanto a gente está, né, nesse período entre uma encarnação e outra, nós gozamos também de uma certa liberdade do espírito e, principalmente, a liberdade ali de participar, né, de acordo com o nosso nível evolutivo, mais ou menos na construção de um planejamento encarnatório que possa ser realizado. Então, de acordo com a evolução desse espírito, de acordo com essa liberdade que se tem, esse espírito ele vai fazer ou não essa escolha entre incluir algumas provas ali para ele poder se depurar. Porque quando a gente está do lado de lá, não é igual quando a gente está aqui, que a gente sofre as coisas e vê isso como algo ruim. Né? Quando a gente está do lado de lá, a depender, lógico, né, do grau evolutivo desse espírito, a gente consegue ter uma visão mais ampla de falar, nossa, olha, se eu passar por determinada dificuldade,
vai me ajudar a desenvolver tal habilidade. Se eu passar por determinada privação, vai me ajudar a desenvolver a minha humildade, vai ajudar a aplacar o meu orgulho, por exemplo. Tá? Então, ali o espírito vai escolhendo, né, passar por algumas situações para poder adiantar essa marcha de caminhada evolutiva. Como o Evangelho nos diz ali, para concluir sua depuração e ativar o seu progresso. Lembrando, né, nós nos encarnamos justamente para nos purificar, né? Então, por isso que muitas vezes esse espírito ele escolhe passar por determinados obstáculos para poder ajudar nessa evolução, nessa depuração. Então, ele nos faz ali justamente essa diferenciação. A expiação serve sempre de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. Daí a gente tira que a expiação é algo mais grave, são relacionados àquelas coisas mais graves que a gente fez, aqueles erros mais graves que a gente comete, e que aí a gente tem que passar por uma expiação. Tá? É algo que exige mais desse espírito. Uma prova é simplesmente uma prova para saber, né, se esse espírito ele já dá conta de determinado obstáculo. Né? Às vezes é dado ali a prova, e aí tanto pode ser uma prova que para nós aqui aparentemente é boa, quanto uma ruim. Por exemplo, a prova pode ser a pessoa ter acesso a posses, a bens financeiros, a dinheiro em grande quantidade aqui na Terra para poder aplacar o orgulho, para ver se ela vai conseguir passar por isso sem deixar se levar aí pela sedução dos seus desejos, vamos dizer assim. Né? Se ele vai perceber ali nessa prova se esse espírito vai conseguir com isso destinar parte dessa fortuna que lhe foi confiada a ajudar o seu próximo. Ou se ele vai pensar somente em si mesmo, né? Como que ele vai lidar com isso? Isso é uma prova, né? Assim como, né, mais uma vez fazendo essa analogia com a escola, assim como a gente aprende uma matéria na escola, depois a gente passa pela prova para quê? Para saber se aquele conhecimento ali está realmente consolidado. Então, muitas vezes, esses espíritos escolhem essas provas por esse mesmo motivo, para poder fixar essa questão. E aí, se o espírito ele passa por essa prova, ele não tem de passar por isso de novo, porque ele já está, né, ele já leva consigo aquela característica, né, já se incorporou nesse patrimônio espiritual dele. Tá? Provas e expiações, o Evangelho vai nos dizer que elas são sempre sinais de relativa inferioridade, porquanto o que é perfeito não precisa ser provado, ou seja, o espírito perfeito ele não tem a necessidade, mas veja, o Evangelho é claro ali, ele não precisa. Não quer dizer que não será. Né? E ele já, logo na sequência, já nos esclarece. Pode, pois, um espírito haver chegado a certo grau de elevação. E nada obstante, ou seja, nada impede que ele esteja desejoso de adiantar-se mais, ele possa solicitar uma missão, né? Uma tarefa a executar, pela qual tanto mais recompensado será, se sair vitorioso, quanto mais rude haja sido a luta. Isso, nós já tomamos conhecimento, nós já discutimos a respeito disso aqui, dos espíritos que vêm em missão, né? Que é quando justamente esse espírito, ele escolhe, por livre e espontânea vontade, passar por determinada missão, muitas vezes no intuito de adiantar não a sua marcha evolutiva somente, mas a de entes queridos, né, de espíritos queridos e afins, que retardaram a sua marcha. Então, esse espírito ele conseguiu evoluir, conseguiu alçar um patamar mais elevado. Mas, ao invés de orbitar outros mundos, ele resolve passar por uma missão aqui na Terra, né, ser provado novamente, passar por diversas dificuldades ali durante mais uma encarnação, para poder ajudar, de alguma forma, aqueles espíritos que lhes são afins e que, por algum motivo, retardaram, né, não conseguiram acompanhar essa evolução espiritual que esse espírito de missão conseguiu alcançar. E aí a gente vê, né, isso na vida aqui, quando a gente se depara com esse tipo de espírito, fica muito claro, né? São aqueles espíritos, né, e ele nos fala, né, que essa missão, quanto mais difícil ela for, maior será a recompensa, maior será a evolução desse espírito a sair vitorioso, né, se sair vitorioso dessa provação, dessa missão. E aí ele vai nos dizer ali, né, como que a gente identifica aqui na Terra, durante uma encarnação, esses espíritos. Aí ele vai, né, nos dar ali uma regrinha geral, né, que a gente identifica. Né? Tais são, especialmente,
essas pessoas de instintos naturalmente bons, de alma elevada, de nobres sentimentos inatos, que parece nada de mal haverem trazido de suas precedentes existências e que sofrem, com resignação toda cristã, as maiores dores, somente pedindo a Deus que as possam suportar sem murmurar. Isso a gente verifica, né, em alguns espíritos aqui, que são aqueles espíritos que parece que já não trazem nada a se reprovar, né, que já alcançaram um certo tipo de evolução ali espiritual, mas que ainda assim elas sofrem diversas provas, diversas agruras da vida, aí, vamos dizer, passam por diversos obstáculos. E uma questão bastante importante, eles passam sempre com resignação, sem murmurar, né? Só pedindo a Deus para ter força para passar por aquilo ali, mas sem se revoltar contra a vida, sem os vícios da vida. Então, esses requisitos que a gente consegue ali observar que se trata desse tipo de espírito. Janete, pode falar. Oi, Wellington. Não, enquanto você falava, a gente fica pensando, né, nesses espíritos que vêm em missão. A gente sabe, a gente tem provas, né, vem Chico Xavier, Divaldo, Irmã Dulce, né, Madre Teresa, mas vamos pensar assim, nos pequenos missionários, os comuns, e a gente vê uma mãe, um pai, né, que esquecem muito. Eu estou falando daquela que é mãe mesmo, daquele que é um pai mesmo, né, que vem e esquece de si para poder proteger e encaminhar seus filhos. E são essas pequenas missões que a gente diz assim, pequenas, mas diga aí, você tem que orientar um ser que veio através de você para que ele possa conseguir chegar na meta, né, dele. É uma missão, Janete, tão importante quanto essa missão, né, desses espíritos que acabam ficando mais famosos por ter uma relevância social, vamos dizer assim. Mas tem muitos, é muito bem observada essa questão. Tem muito mais gente aqui em missão do que a gente imagina, porque tem muita gente aqui que está passando por uma missão, está concluindo essa missão com sucesso e que a gente não tem sequer formas de identificar esses espíritos ali na vida comum, na vida do cotidiano, porque são espíritos extremamente simples, né? Eles não exercem assim um munus público que os dá visibilidade, né, que as pessoas ficam conhecendo. Muitas vezes, às vezes pode ser um vizinho seu que passa por uma questão assim, que está ali numa missão, todo resignado, passando por diversas dificuldades, sempre com resignação, sempre sem murmurar, sempre com muita fé em Deus, sabendo que aquilo foi escolhido, e que a gente não sabe. Às vezes pode ser uma pessoa próxima da gente que está fazendo isso, que é um espírito em missão, e a gente não consegue, né, na correria do dia a dia, parar e observar, né? Até isso, principalmente na nossa geração agora, que é muita coisa acelerada, né, que foi o advento da tecnologia aí, da internet, que trouxe essas novas dificuldades, aí, esses novos obstáculos para a gente, de estar sempre acompanhando alguma coisa, de estar nesse ritmo mais acelerado, né? Então, muitas vezes, justamente por essa vida mais acelerada, assim, não se consegue perceber, mas existem diversos espíritos que estão assim. Não são só esses famosos, né? Esses casos famosos aí que a gente consegue identificar com mais clareza, mas existem diversos e diversos. Mãezinha, pode falar. Filho, enquanto a Janete falava e você falava, me lembrei de um caso que eu gostaria que você relatasse, de um amigo seu que desencarnou e que os pais estavam agradecendo a ele, no velório dele, pelo tempo que ele passou junto com eles. Aí eu vi a grandeza desses corações, né? Que assim, eu fiquei assim, foi uma lição para mim que eu nunca mais esqueci na minha vida. Sim, exatamente, né? Esses são casos assim que fica muito claro, né? Porque esses espíritos, eles conseguem tocar, né, mãe? Quem está em volta, assim, de uma maneira que aquilo fica, né? Permanece. Mesmo depois que esse espírito, às vezes, se vai, essas coisas, né? Elas ficam, né? Essas lições. Por quê, gente? Por conta do testemunho, né? Jesus não foi à toa que veio exemplificar todos os seus ensinos, todos os seus ensinamentos ali. Ele passou, ele atestou, ele provou, ele sentiu na terra.
Por quê? Porque o exemplo arrasta, né? E esses espíritos em missão, eles tocam as pessoas não pelo que eles falam, né? E aí é por isso que tem muitos desses espíritos que estão em missão e a gente não consegue muitas vezes identificar. Mas é pelo testemunho, é pelo que eles passam, é pelo que eles vivem. Como eles exemplificam uma vida cristã, esse testemunho, essa exemplificação na prática, acaba tocando muito mais as pessoas que estão em volta do que, por exemplo, aquela pessoa que tem uma habilidade de falar, de transmitir os ensinamentos do Evangelho, mas não vive essa vida de testemunho diário, né, 24 horas por dia ali, dessa fé cristã. Entende? Então, esse tipo de espírito, eles tocam justamente essas pessoas aí em volta, quando eles estão em missão, por conta do exemplo, né? O exemplo é que arrasta, é a vida, né? As atitudes da pessoa, é aquilo que ela vive no dia a dia, é o que dá o maior testemunho, é o que toca mais no coração das pessoas. Então, não pensamos aí que é algo assim tão raro de ter espíritos aqui em missão. Não, existem bastante espíritos aqui nessa situação. E com o planeta passando por essa transição, né, de mundo de provas e expiações para planeta regenerado, a tendência é ter cada vez mais esses espíritos com maior grau de elevação aqui, porque justamente o plano da espiritualidade para fazer o planeta transicionar é esse. Como que se ajuda nesse movimento sem interferir no livre-arbítrio? Colocando aqui espíritos com elevação suficiente para conseguir passar pelas maiores provas e expiações e tocar o mundo pelo exemplo, né? Isso que vai arrastando o mundo para cima, para uma evolução. Tá? Então, não tem nenhum plano mágico, né? O próprio Haroldo diz isso, né? Não há um plano mágico para fazer com que o planeta evolua, né? Para fazer com que o planeta se regenere. O plano é colocar aqui em posições específicas, em posições especiais ali, cada vez mais, espíritos com um grau de elevação tal que eles vão passar por provas, vão fazer esse mundo evoluir, principalmente, né, mas não só por isso, mas principalmente por esse exemplo da vida cristã. Exemplo de conduta reta, exemplo de justiça, exemplo de amor ao próximo, de caridade, de perdão, de benevolência. Então, não só o Haroldo, mas outros evangelizadores aí, espíritas, vamos dizer assim, eles citam bastante essa questão, né, desses espíritos em missão e principalmente a relação que isso tem com essa transição planetária, né? E aqui, continuando na nossa lição, o Evangelho vai dizer ali que pode ser ao contrário, considerar como expiações, ele falou de provas, né? Mas aqui ele vai falar, né? Considerar como expiações as aflições que provocam queixas e impelem o homem à revolta contra Deus. Não quer dizer que essa expiação necessariamente vai fazer com que esse espírito se revolte. Se ele já tivesse resignado de que ele sofre aquilo, né? Se ele já tivesse entendimento de que ele sofre aquilo por conta de algo que ele causou, ele consegue, né? Ele vai, né, sentir a dor pungente dessa expiação, mas ele consegue passar por isso sem essa revolta. Tá? E aí ele colhe mais ainda os frutos desse resgate. Né? Sem dúvida, o sofrimento que não provoca queixumes pode ser uma expiação. Olha lá, ele nos diz, né? Pode ser uma expiação, por quê? Vai depender esse queixume do grau ali de consciência, né, dessa expiação em que está esse espírito que está passando pela expiação. Mas é um indício de que foi buscada voluntariamente, antes de imposta, e constitui prova de forte resolução, que é sinal de progresso. Ou seja, quando o espírito passa por uma expiação, que é algo grave, né? Algo grave lhe acontece, alguma dificuldade grande lhe acomete durante essa encarnação, e ele não se queixa disso, isso pode ser um indício de que ele tem determinada consciência de que isso foi buscado voluntariamente, de que isso foi escolhido por ele mesmo para ser vivido enquanto se construía o seu planejamento encarnatório. Então, por isso que não provoca esses queixumes, né? Porque não é algo que ele sente como algo que tivesse sido imposto por Deus. Deus está me castigando, porque
essa fala, Deus está me castigando, principalmente Deus está me castigando e eu não vejo motivo do porquê, é algo que leva, né, naturalmente a essa questão da revolta contra a divindade. Mas aqui o Evangelho está nos dando o outro lado, de que aquele espírito que resignado ele passa por alguma dificuldade muito grande, já denota ali um sinal de que ele tem consciência de que isso foi buscado voluntariamente e é uma prova de que ele tem uma resolução forte em conseguir passar por isso sem reclamar e sem cair mais uma vez, né? Ou seja, é um sinal até de um progresso, de uma determinada elevação nesse espírito, porque ele escolheu passar. E o que acontece geralmente? Vamos dizer o que acontece aí no geral. A gente escolhe passar, porque quando a gente está do outro lado, a gente quer evoluir, a gente quer fazer o maior proveito da nossa encarnação, porque a gente sabe, né, a gente enxerga que é uma oportunidade maravilhosa da divindade, e aí a gente quer escolher, a gente escolhe, coloca lá uma quantidade ali de dificuldade que a gente consegue, que a gente acha que a gente dá conta, chega aqui, quando tem que passar, como a gente já não tem mais essa visão ampla, muitas vezes a gente apaga essa própria consciência aí pelas as atitudes e pensamentos do dia a dia, e a gente começa a reclamar mesmo assim. É o que acontece no geral. Tá? A gente reclama mesmo assim, a gente se revolta mesmo assim, quando vem aquelas dificuldades que a gente mesmo escolheu. Tá? E aqui o Evangelho nos fala, né, que é um indício de progresso quando esse espírito ele passa por isso sem se queixar. Uma coisa que tem ali uma tendência àquele espírito ter certo, determinado grau de consciência de que aquilo foi escolhido, de que foi buscado por ele mesmo, e um determinado... é um sinal ali de que já possui uma resolução muito forte, uma força de vontade considerável, e que isso denota que esse espírito atingiu determinado progresso com relação a essa expiação. Certo? O Evangelho continua nos dizendo ali que os espíritos, né, e aí se referindo aos espíritos aqui encarnados, né, os espíritos não podem aspirar à completa felicidade enquanto não se tenham tornado puros. E é por isso que eu digo, isso é relacionado a espíritos encarnados. Espíritos puros não têm necessidade de encarnar, a não ser que seja em missão. Qualquer mácula lhes interdita a entrada nos mundos ditosos. São como os passageiros de um navio onde há pestosos, aos quais se veda o acesso à cidade a que aportem até que se hajam expurgado. Aqui é uma analogia bastante completa. Ó. Ele está se referindo a nós, enquanto espíritos impuros, né, como pessoas que estão num navio onde há pessoas infectadas com algo ali contagioso. Ele aporta em determinado lugar, ninguém pode descer, enquanto não tiver passado aquele período de quarentena, enquanto todo mundo não tiver curado. Por quê? Para não espalhar aquilo de mal que eles trazem consigo para o restante da população que está saudável. Assim somos nós com relação a orbitar mundos ditosos. A gente não pode, não nos é dado de entrar nesse mundo porque nós vibramos numa frequência aí muito mais baixa. Nós ainda temos muito de energia pesada que a gente leva consigo, que poderia atrapalhar na vibração elevada que se mantém nesses ambientes. Vejam que na própria obra de André Luiz, na série Nosso Lar ali, em determinados momentos, em diversos momentos na obra, ele vai citar essa questão da energia, né, da vibração que se mantém em determinados ambientes, da vibração que deve se manter quando vai haver um trabalho espírita na casa de alguém, que é um dos capítulos que a gente viu mais recentemente, né? De todo aquele trabalho para manter ali aquela energia dentro do nível considerado saudável ali para poder se realizar aquele trabalho. A energia, a vibração, os pensamentos elevados que se mantêm na colônia do nosso lar. Veja, teve pronunciamento, né, do governador lá, quando essa vibração ela começou a se tornar ali um pouco mais pesada por conta do medo que causou a guerra. Vocês lembram disso? Lá em Nosso Lar ele vai nos narrar isso, né? Que teve, que estava tomando
os corações ali um certo medo, né, um certo receio com relação ao resultado dessa guerra, o que ia acontecer, muita gente com entes queridos encarnados ali, que poderiam passar pelas agruras da guerra, que poderiam ser submetidos a isso. E aí começou a causar vamos dizer assim, um abalo nessa vibração ali da colônia, né, da vibração coletiva ali. E aí foi ao ponto de ter que o governador, né, dar uma palestra ali rápida para serenar os corações e falar, ó, mantenham o pensamento elevado, porque a guerra não pode chegar até aqui, né, não pode abalar nossas estruturas. Com isso, o umbral vai se botar, a gente vai ter mais trabalho a se fazer, e a gente não pode se deixar abalar aqui por essas vibrações, senão o umbral invade. Né? Então, basicamente, resumidamente, né, foi isso que ele disse ali na palestra dele. Então, justamente é isso aí que acontece com relação a nós não sermos, não nos ser dado a questão de adentrar os mundos ditosos. Nós seríamos um problema nesse mundo por conta das vibrações que a gente espere, das energias que a gente espere, da carga pesada de energia que a gente solta no ar, né? Por conta dos pensamentos, das atitudes, né? De tudo aquilo que ainda nos prende aqui na Terra. Lembrem, nesse mesmo estudo, ele falou, né, o Evangelho nos esclareceu anteriormente, de que o que nos prende aqui na Terra somos nós. A partir do momento que a gente se libertar, né, dos nossos vícios, das nossas más atitudes, dos pensamentos baixos, a gente se liberta e consegue orbitar outros mundos. Mas, enquanto isso não acontece, nós somos um perigo se nos fosse dado orbitar esses mundos, porque nós causamos um abalo naquela vibração ali, com a nossa vibração baixa. Então, ele diz ali, né, mediante as diversas existências corpóreas, é que os espíritos se vão exfundindo, ou seja, vão se limpando, vamos dizer assim, do pecado, né, pouco a pouco de suas imperfeições. As provações da vida os fazem adiantar-se, quando bem suportadas. Como expiações, elas apagam as faltas e purificam, ou seja, é aquilo que a gente disse, né, a gente causa um abalo na lei divina e a gente tem que voltar para equalizar isso, para corrigir esse abalo que a gente causou. Essas provações, elas são um remédio que limpa as chagas e cura o doente. Quanto mais grave é o mal, tanto mais enérgico deve ser o remédio. Ou seja, aquele que praticou um mal grave, o remédio vai ser amargo. É isso que o Evangelho está nos dizendo. Deixa de ser remédio por ser amargo? Não. É aquele metiolate antigo que a gente passa na ferida. Cura, cura. Arde muito. Eu lembro muito bem que ele arde. Mas, né, é algo que cura, é algo que, né, tem que passar ali, porque, né, foi um grave mal, e aí o remédio necessariamente deve ser mais enérgico, ele vai ser mais amargo. Aquele, pois, que muito sofre, deve reconhecer que muito tinha a expiar, e deve regozijar-se à ideia da sua próxima cura. Ou seja, estou sofrendo bastante, estou passando por bastante dificuldade. Eu tenho que criar, por mais difícil que seja, mas o primeiro passo cabe a nós, nós temos que dar pelo menos esse primeiro passo, de criar essa consciência, de que quanto mais eu sofro, mais próximo eu estou da minha cura, mais próximo eu estou da minha elevação. E não reclamar, agradecer. Dele depende, pela resignação, tornar proveitoso o seu sofrimento e não lhe estragar o fruto com as suas impaciências, visto que, do contrário, terá de recomeçar. Ou seja, olha só aí o puxão de orelha do Evangelho e a importância que ele nos dá com relação à questão de ser resignado, de não ficar reclamando, de não ficar se revoltando, e já, ao invés disso, agradecer até nas provas. Porque senão você perde, né? Você sofreu bastante, começa a reclamar, você perde o fruto que você iria colher daquele sofrimento ali. Se você passa resignado, você colhe esse fruto. Agora, se você se revolta, se você começa a reclamar, passou e vai acabar sendo em vão, né? Porque não vai colher todos esses frutos por conta dessa impaciência, por conta desse espírito não se resignar. Certo? Janete, pode falar. É interessante, Wellington, que tem gente que, quando sabe que a gente é espírita, aí diz assim, mas o espírita gosta de sofrer. Quem inventou isso, pelo amor de Deus? Quem é que gosta de sofrer?
né? É, que ninguém, a gente não é masoquista, só que quando a gente começa a compreender aquela experiência difícil, né? Desde, claro, não é porque ninguém é santo, é porque a gente vai começando a compreender ali, acolá, devagarinho, tentando aproveitar aquela experiência, né? Aquela aprovação Sim. tirar uma coisa boa dali, mas não que a gente goste de sofrer, que ninguém gosta de sofrer. As pessoas tinham essa coisa de dizer, o espírita não é porque vocês gostam de sofrer. Pelo amor de Deus, né? De jeito nenhum. A gente só entende que é inevitável. Sendo inevitável, porque você vai ter que passar pelo sofrimento, certo? A matemática que eu faço ela é bem simples. Você está enfrentando o sofrimento. É algo que você pode evitar? Ok, aí cabe a você também evitar. Tem isso, né? Nós temos essa obrigação, essa responsabilidade. Mas se é algo que você não consegue evitar, é uma doença, é uma dificuldade na família, é uma dificuldade ali de desemprego, de sei lá, a dificuldade das diversas aí que a gente pode passar. Você já está passando por aquilo, você não consegue evitar. Aí basta você escolher se você vai se resignar com aquilo, colher os frutos desse sofrimento que você vai ter que passar, né? Ou você se revoltar, vai ter que passar pelo sofrimento da mesma forma, porque a revolta, se revolta, né, extinguisse a questão dos sofrimentos que a gente tem que passar, das provas, né, afastar essas nossas provas, ninguém ia estar sofrendo mais, né? Porque todo mundo aqui na Terra é um pouco revoltado com as coisas. Então, se a gente escolhe essa revolta, a gente acaba passando por aquilo ali e tendo muitas vezes que recomeçar e passar de novo pela mesma dificuldade, porque não soube ser resignado, não soube aproveitar a oportunidade para aceitar aquilo ali, para extrair a lição que a vida estava te dando. Edina, pode falar. Oi, gente, boa noite. Boa Assim, noite. é interessante essa questão assim da resignação, né? Porque o conhecimento ele vai nos moldando, né? Como se diz, né? Mas assim, mas só na vivência, na experiência, é que realmente a gente vai passar por essa prova, né? Quer dizer, diante de tudo que eu estou passando, né? Então, assim, é como você diz, eu vou ter que escolher, né? Ou me revoltar ou me resignar. Mas aí vai depender dos recursos espirituais que você já conquistou, né? Então, assim, o que é que eu posso fazer diante dessa situação, né? Então, assim, é aquela velha história. Eu escolhi, antes de renascer, eu escolhi essa prova. Mas eu estou na carne, então eu vou também fazer a escolha de vivenciar ou não, né? Então, se eu fugir, então, certamente eu estou fugindo mais uma vez, né? Como se diz, escapando, né? Sem abraçar. Mas aí vem a questão, né? Da nossa resignação, do conhecimento que a gente já adquiriu, né? E dos recursos que a gente já conquistou e ver o que é que a gente pode fazer com toda aquela situação, né? Sim, é verdade, Edina. Eu acho que o Hélio precisa sair e aproveitar que ele saiu. Eu vou contar um fato que aconteceu comigo que eu agradeço imensamente a espiritualidade. É até meio engraçado, mas assim, foi. Eles me puxaram a orelha de uma forma assim que eu fiquei com a cara queimando de vergonha da minha atitude. Aqui onde eu moro, acaba sempre a energia e demora para voltar. Às vezes os caminhões da usina batem nos postes, né, cortando as canas aí, e demora. E essa demora é assim, às vezes de um dia inteiro sem energia. E num belo dia aconteceu isso. E a Maria Aparecida, que acho que estava assim, meio de pá virada, aí eu comecei mais numa reclamação, eu comigo mesma aqui reclamando, mas onde já se viu esse negócio, que essa coisa dessa energia, e BBB, BBB, BBB. E reclamando, mas reclamando comigo mesmo, no meu pensamento. De repente, foi me mostrado como se fosse um quadro assim na minha mente,
o que eu vivi no meu passado, na minha infância, onde eu usava lamparina para estudar. Durante o dia, se queria estudar, a gente tinha que sair para o lado de fora de casa e estudar debaixo de uma árvore, porque não tinha luz elétrica. Não, a gente tinha que buscar água da mina, sabe? Me mostrou tudo aquilo. O meu rosto queimou de vergonha. E eu pedi tanto perdão para Deus, e eu agradeci tanto, tanto, tanto. Sabe o que eu fiz? Peguei um farolete, acendi um farolete, limpei minha casa inteira numa felicidade, numa gratidão, para agradecendo a Deus pela oportunidade, porque parece uma bobeira, mas tem oportunidades no dia a dia da gente, que é mesmo uma energia que acaba, né? E a gente vai reclamar pela falta de energia, porque a gente tem essa mania dentro da gente ainda de reclamar. Voltou, Wellington. Eu fui receber uma encomenda ali, chegou. Eu avisei. Mas eu tava ouvindo aqui. Então tá bom, mas o que foi muito interessante esse aprendizado para mim, que eu quis compartilhar com você, foi muito bom. E isso é importante, porque assim, isso acontece com a gente. Às vezes a gente não percebe, né? Às vezes a gente está reclamando por uma coisa ali, e isso acontece com todo mundo, gente. A gente pede determinada coisa, nossa, determinado um dia lá na frente eu quero que aconteça tal coisa, eu quero ser tal coisa, eu quero alcançar determinado objetivo. Aí você alcançou o objetivo, muitas vezes com uma visão tanto quanto infantil de que aquilo ali vai ser só felicidade. Por exemplo, vou dar um exemplo da minha vida. Eu queria muito ser advogado, sempre quis, desde pequeno. E aí, no dia a dia, hoje em dia, às vezes eu me pego reclamando de coisas que acontecem por conta de eu ter me tornado advogado, por conta da minha profissão. Porque tem as dificuldades, toda profissão tem as dificuldades, toda profissão tem aquilo que é bom. Tudo tem seu lado bom e seu lado ruim. Aí a gente pega, e eu me vigio muito, né? Tento me vigiar com relação a isso, e às vezes a gente se pegar reclamando de coisas que lá atrás você estava orando para estar nessa posição. Nossa, agora eu não tenho tempo para nada, nossa, é muita gente para atender, e não sei o que, não sei o que, não sei o que, é correria, é muito trabalho, mas lá atrás era tudo isso, isso era tudo que eu queria quando eu estava na faculdade, por exemplo. Nossa, eu quero chegar ao ponto de já ser advogado, de ter a agenda lotada, de ter um monte de gente para atender, e hoje em dia acontece isso, e a gente vai, nossa, estou cansado, como que pode, né, uma coisa dessa, uma dificuldade, podia ser um pouco mais fácil. Olha o nível, né, dos pensamentos que a gente ainda carrega. Né? E às vezes precisa, né, desse puxão de orelha, né, da nossa própria consciência. E é bom a gente falar sobre isso, né? Porque é uma coisa simples e corriqueira e que acontece mesmo. E quando a gente fala, a gente está colocando para fora isso, né? E citando como exemplo, serve para a gente, para outras pessoas também, para a gente se policiar mais e agradecer mais, né? Porque se a gente fosse ver, a gente só tinha que agradecer, né? Não tem nada para reclamar. Mas tem esse hábito ainda, né? Terrível ainda, que a gente tem que se libertar dele. É muito bacana a sua experiência, viu, Aparecida? Eu estava lembrando da minha irmã, ela tem 4 meninas, cada um melhor do que outros, aquela bondade de menino de hoje em dia. Aí ela se pega assim com a mão na cabeça, meu Deus, aí depois ela lembra, meu Deus, me perdoa, porque tanto que eu pedia para ter filho que ela não podia ter, e hoje ela tem 4. Aí ela para de reclamar. Ainda bem que já estão crescendo, mas nossa, viu? Cada um melhorzinho do que o outro. Eita. Você vê, cada um reclama do jeito, mas que a gente tem esse hábito feio de reclamar, a gente ainda tem. Né? É que a gente pensa muitas vezes que com o sonho da gente, né, com a gente alcançando determinado objetivo que a gente quer, vem só as coisas boas, e nunca vem só as coisas boas, gente. Eu quero determinado carro no ano, tal. Aí você vai lá, você compra o carro, o seguro é caro, as peças é caro, aí você tem que pagar, o imposto é caro, né? O IPVA é caro, porque é um carro assim, assado. E aí, daqui a pouco, você começa a reclamar, mas esse carro dá gasto, mas isso e aquilo, tal, mas você não queria? Você acha que vem só as coisas boas? Não vem. Você não queria ter filho? Filho dá trabalho, filho consome muito tempo. Né, de quem tem que cuidar. A energia das mães ali, principalmente, é 99% dos filhos, né? Não sobra 1% inteiro para ela.
Então, né, é um sonho, não deixa de ser um sonho. Não deixa de ter muito mais coisa boa do que coisa ruim, mas tem as coisas ruins. Vai vir o cansaço, aquela exaustão, as dificuldades, as noites ali, velando o sono do filho, né, ter que lidar, né, com ser responsável por um ser ali pequeno, de você ter que cuidar, de você ter que a todo momento ali estar verificando se está tudo bem, se está tudo certo, se precisa de alguma coisa, né, amparar, educar, ensinar, tem tudo isso. Não deixa de ser bom, mas tudo aquilo que é bom também que a gente pede, tem uma outra dificuldade no meio. Nada é 100% só coisa boa. E aí, cabe a gente entender isso a ponto de conseguir colocar em prática essa questão de não ficar reclamando. Como a gente disse, é um hábito que a gente tem, né? Porque acontece algo difícil, a primeira coisa que nos vem à mente já é querer reclamar. Nossa, mas por que isso aqui está acontecendo? Mas o Evangelho vem nos ensinar aqui uma nova visão, né? Uma nova postura que a gente pode treinar começar a ter essa postura diante das dificuldades. Alguém quer fazer mais algum comentário sobre essa parte? Podemos passar para o item 11. Ficou claro, Wellington, muito bom. Então, vamos lá, vamos para esse item 11 aqui, que a gente já consegue avançar nele, que ele tem tudo a ver com o que a gente está dizendo aqui, né? Ele é sobre o esquecimento do passado. Nós vimos já, então, relembrando aqui, no Bem-aventurados os aflitos. Primeiro, qual que era a justiça das aflições, que tudo que a gente passa de aflição aqui tem um objetivo, ou é algo que a gente escolheu, ou é algo que a gente tem que resgatar, a gente tem que equalizar tudo aquilo que a gente causou de desequilíbrio na lei divina. Falamos em seguida das causas das aflições, sendo dividido as causas em duas causas distintas, as atuais e as anteriores, né? Ou seja, as aflições que nós causamos pelas nossas escolhas aqui nessa encarnação e as aflições que nós causamos pelas escolhas em outras encarnações, e encarnações anteriores. Veja, sempre a gente causa. Ou a gente causou agora, ou a gente causou antes. Né? Nunca tem alguma outra pessoa que causou. É sempre a gente que causa essas aflições mesmo. É a gente que causa para a gente mesmo. E agora a gente vai entrar nessa questão do esquecimento. Nós acabamos de ver essas causas anteriores às aflições. Aí já vem naturalmente essa dúvida. Nossa, mas por que a gente não lembra, então? Por que a gente vem esquecendo do que a gente passou e aí a gente tem que passar por essas provas aqui sem ter o rumo do que a gente causou lá atrás, né? Sem ter esse lastro, né? Que nos ajudaria, talvez, a passar por isso com resignação? E aí o Evangelho vem já em cima dessa dúvida, né? Que surge com o final desse capítulo aqui das causas anteriores das aflições, ele já vem em cima dessa dúvida, né? Esquecimento do passado. Em vão se objeta que o esquecimento constitui obstáculo a que se possa aproveitar da experiência de vidas anteriores. Ou seja, em vão considerar que esse esquecimento aí ele é um obstáculo. Então, se eu esqueço, eu não colho os frutos daquilo que eu já angariei de patrimônio espiritual nas minhas vidas anteriores. Não tem... isso aí não é um pensamento racional. Havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o passado, é que há isso vantagem. Esse primeiro argumento, por si só, já nos explica muita coisa. Gente, a lei de reencarnação é uma lei divina. E Deus, ele é amor. Então, se ele colocou na lei a lei do esquecimento, né, nessa questão da encarnação nossa, é porque isso nos traz não só uma, mas diversas vantagens. E ali o Evangelho vai adentrar nelas. Com efeito, a lembrança traria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos singularmente, ou então exaltar-nos o orgulho, e assim entravar o nosso livre-arbítrio. Em todas as circunstâncias, acarretaria inevitável perturbação nas relações sociais. Olha só o que ele vai nos dizer ali.
frequentemente o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Se reconhecesse nelas a quem odiara, quiçá o ódio se lhe despertaria outra vez no íntimo. De todo modo, ele se sentiria humilhado em presença daquelas a quem houvesse ofendido. Ou seja, duas coisas aqui ele já nos traz, né? Esse espírito nasceu de novo no meio daquelas pessoas com quem ele tem que resgatar, no meio de pessoas que ele odeia, por N motivos. E aí ele tem a lembrança do passado. Esse ódio ele não ia magicamente se apagar, né? Esse ódio ia se dispersar, talvez se aguçar mais uma nova encarnação. E aí, aquele espírito que tanto se odiou, né? Os espíritos que tanto se repeliram, né, em outras vidas, eles vêm e encarnam como mãe e filho, por exemplo. Mãe e filha, pai e filho, como irmãos. E aí, dentro dessa encarnação, com esse benefício do esquecimento, eles começam de novo a nova vida como seres afins, como seres da mesma família. Veja, quando acaba essa encarnação, a depender da relação que eles levaram ali nessa nova encarnação, como filho, como irmão, seja lá como for, esse ódio ele já deu lugar para o amor. Aí eles podem até lembrar do que aconteceu para trás, que não vai resgatar mais esse ódio. Por quê? Porque o amor purifica ele. Então, esse é um dos benefícios da reencarnação com essa questão do esquecimento. Veja só, ele te ajuda na questão de substituir esses sentimentos. Por quê? Porque apagar o ódio de alguém só você se concentrar assim, ó, falar, não, eu dou conta. A pessoa que eu mais odeio, eu vou deixar de odiar. Aquela que mais me causou ofensas na vida, é aquela que mais me prejudicou, aquela que mais me causou coisas ruins, eu vou deixar de odiar. Assim, não passe de mágica da noite para o dia. Não vamos conseguir, tá, gente? Não adianta nem tentar que não é dessa forma. A gente tem que ir substituindo isso. É por isso que se fala, né, para orar pelos nossos inimigos. Por quê? Porque ali já é uma forma de você ir substituindo esse sentimento, né, de ir purificando isso. E aqui, olha só a metodologia. A gente esquece do mal que foi causado, do mal que a gente causou, justamente para a gente ter a oportunidade de começar de novo e substituir esses sentimentos, né? Outra coisa, né, o segundo ponto que o Evangelho nos dá nesse mesmo parágrafo. E aquelas pessoas que a gente ofendeu, a gente, na presença dessas pessoas, lembrando daquilo que a gente causou de dor para essas pessoas, você acha que a gente não se sentiria humilhado na presença delas? Então, veja, só ali já é um duplo benefício desse esquecimento. Tanto com relação às pessoas que a gente odeia, que a gente carrega mal sentimento de vingança, de ódio, de rancor, de mágoa, sei lá o que for, e tanto também daquelas que nós causamos diversos prejuízos em outras vidas. Então, para nos melhorarmos, outorgou-nos Deus, precisamente, o de que necessitamos e nos basta, a voz da consciência e as tendências instintivas. Vejam, aqui é mais uma comprovação. Não é porque se esquece que o seu instinto não vai estar a todo momento funcionando, que a sua consciência não vai saber o que é de certo e de errado que você está fazendo. Então, priva-nos do que nos seria prejudicial. A lembrança que a gente fez para os outros, do que as outras pessoas fizeram para a gente. Esses instintos, essa consciência, continuam ativos porque eles são amparos extremamente necessários para nós passarmos por essa nova tentativa, né? Por essa renovação dos sentimentos. Mãe, pode falar. Lembrando dessas coisas do passado, eu assisti uma palestra da Maíse Braga e ela conta da Comunhão Espírita de Brasília, de um casal de japonês que foi procurar a comunhão, porque eles tinham um menino, né, de 2 anos, e aí nasceu outro menino. Quando a criança chegou em casa, o outro catou um pedaço de pau e estava querendo acertar já a cabeça do irmãozinho. E toda vez, não podia, eles estavam apavorados, não podia deixar o bebê sozinho, que o outro vinha tentando para matar mesmo o irmãozinho. Aí foram procurar a comunhão espírita,
Aí lá eles tiveram orientação que os dois tinham sido samurais em várias reencarnações e tipo assim, um matava um outro matava o outro e vinha já várias reencarnações nessa situação. E agora tinham sido reencarnado como irmãos para tentar amenizar essa situação. Aí pediu que eles frequentassem a comunhão espírita, né? E deram toda a orientação para eles, até que pelo menos eles completassem os 7 anos de idade. Depois eu vou encontrar essa palestra e vou colocar no grupo. É muito interessante. Sim, é importante a gente ver que tem, né, esses espíritos, principalmente hoje em dia, a gente vê bastante isso. Principalmente eu vejo com relação a pai para filho, para pai e mãe, né, que já tem uma certa ali, uma animosidade ali nos primeiros dias da encarnação, né, nos primeiros momentos da encarnação. Né? Aí isso geralmente só passa realmente quando passa desses 7 anos, né, quando se conclui esse processo de encarnar, né, o espírito. Então, traz, né, de forma assim bem gritante, né, essa tendência, esse instinto, né, fica muito claro, né, com relação a coisas que, se considerar uma existência só, isso aí resta inexplicável, né? Não tem explicação, né? Como que uma criança já quer fazer o mal para o outro ali também, recém-nascido. Né? Mas aí a gente vê que encontra, né, um amparo ali da espiritualidade, essa questão aí, e uma explicação, né, bastante objetiva ali, bastante racional. Né? E essa questão do esquecimento aí, veja, se com o esquecimento, né, já é assim, imagina se não tivesse. E lembrando, por que nessa primeira infância é mais suscetível a isso? Porque justamente não completou, né, até os 7, 8 anos ali, não completou esse procedimento ali da encarnação, né? O espírito está assim encarnado, mas só se completa, né, só se junge totalmente, vamos dizer assim, o perispírito e o corpo, quando chega na idade dos 7, 8 anos. Então, enquanto está nesse processo, a criança ela é mais suscetível a ter mais mediunidade, a ter episódios assim, de saber mais o que está acontecendo com relação ao planejamento encarnatório, de conhecer pessoas de outras vidas, enfim. Né? A minha mãe mesmo já presenciou isso, já com algumas crianças, né? De falar coisas assim que da outra pessoa, que a outra pessoa nem teria como saber e tal. Mas porque é isso, né? Essas crianças, nessa primeira infância aí, elas estão, né, ainda orbitando entre o mundo espiritual e o mundo carnal aqui, né, o mundo dos encarnados. Então, é mais suscetível a ter esses episódios, porque, vamos dizer assim, que não se apagou totalmente aquela lembrança, aquilo ainda está muito vivo, né, na memória espiritual. Tá? Então, o Evangelho vai nos dizer ali, ó, continuando, ao nascer traz o homem consigo o que adquiriu, ou seja, não é porque a gente não lembra que a gente não traz algumas coisas inatas do que a gente já construiu. Nasce qual se fez. Em cada existência tem um novo ponto de partida. E aí ele vai nos dizer, pouco importa saber o que foi antes. Se vê punido, é que praticou o mal. Isso é uma decorrência ali, um raciocínio lógico, né? Ora, não adianta saber o que eu fiz. Eu estou passando por isso aqui, o melhor que eu posso fazer é passar por isso resignadamente. Suas atuais tendências más indicam o que lhe resta corrigir em si próprio. E a gente sabe, gente, olha, se a gente para se observar, a gente vê o que a gente precisa corrigir. Olha só, eu ainda sou um espírito que eu sinto inveja de fulano. Eu falo mal das pessoas. Eu sou fofoqueiro. Eu julgo as outras pessoas. Eu desejo mal do próximo quando o próximo não faz aquilo que eu quero, da forma que eu quero. Sabe? Então, a gente consegue identificar esses rastros nossos aí, ainda que a gente tenha corrigido. E é nisso que deve concentrar-se toda a sua atenção. Ou seja, não adianta saber ou querer saber a causa disso, buscar lá atrás. Se teve esse esquecimento, coloca uma coisa na sua cabeça, é para o seu benefício. Não fique gastando energia em procurar a fonte, a raiz disso. Não. Estou passando por determinada dificuldade, resigne-se. É nisso que deve concentrar toda a sua atenção, porquanto
daquilo de que se haja corrigido completamente, nem o traço mais conservará. Aquilo que você passar resignadamente, não vai ter que passar de novo, não vai ter que se preocupar com qual que é a raiz disso, qual que é a causa disso, sabe? Então, compensa mais agir justamente dessa forma que o Evangelho nos orienta aqui. Concentre as suas forças, toda a sua atenção, em corrigir aquilo que você precisa corrigir em si próprio. Sem ficar observando o outro, sem ficar buscando a causa, sem ficar buscando o culpado, sem ficar se colocando como vítima, né? E outra coisa, né? As boas resoluções que tomou são a voz da consciência, advertindo do que é bem e do que é mal e dando-lhe forças para resistir às tentações. Então, nós estamos aqui carregando, sim, essa bagagem espiritual. Falta a gente ter consciência de conseguir identificar as potencialidades que a gente traz e quais as dificuldades que a gente traz a serem suportadas, né? A serem corrigidas. Por quê? Porque nós temos os dois. Todos nós, se a gente buscar e pesquisar, nós temos ali uma potencialidade, que é uma qualidade, que a gente vem meio inata ali, que nos é mais fácil de desenvolver, alguma coisa que a gente consegue ajudar as pessoas, que a gente tem uma certa facilidade. E, ao mesmo tempo, tem aquelas coisas que a gente tem dificuldade, que são aquelas coisas que a gente tem que lidar, que nos causam desconforto e que são essas coisas que tem que corrigir. E, geralmente, né, geralmente não, isso aí via de regra, né? Nos é dado nas encarnações as potencialidades de acordo com as dificuldades que a gente vai carregar. Vocês lembram que Jesus dizia que não é dado uma cruz maior do que a gente possa carregar? A ninguém é dado um fardo maior do que possa levar? Então, é justamente sobre isso. Nós temos as dificuldades, nós temos as coisas do planejamento encarnatório? Temos. Mas a gente precisa parar e observar que a gente tem todas as ferramentas e isso não há exceção. Não existe ninguém que vem fadado a um insucesso numa encarnação, gente. Lembrando, as encarnações têm os planejamentos, ou seja, se nós temos as dificuldades, basta pesquisar um pouquinho, prestar um pouquinho de atenção em si mesmo, a ferramenta para passar pela dificuldade está aí com você. É só você focar as energias nela que você vai conseguir passar pela dificuldade. Não existe prova, por mais difícil que seja, que é dada ao espírito que ainda não está preparado para passar por aquela prova. A gente vê que muitas vezes aí nos estudos que a gente faz, casos, né, de pessoas que fizeram determinada coisa e passa por uma, duas encarnações, lá na terceira depois, aquela coisa vai, aquela expiação vai vir para ele poder resgatar aquilo que ele fez lá atrás. Por quê? Porque depois de passar 2, 3, 4, 10 encarnações, ele já tem condições de enfrentar aquilo ali e sair vitorioso. E só é dado para ele aquela aprovação, aquela tribulação, seja lá o que for, uma expiação, quando esse espírito já tem as ferramentas necessárias, já adquiridas, para conseguir passar por determinada situação. Certo? A espiritualidade toma conta e a providência divina, ela atinge diretamente essa questão. Não nos é dado, tá? Não há exceção, não tem ninguém que é esquecido. Isso é uma questão que é geral. Todos nós temos as dificuldades, mas, juntamente com as dificuldades, nós viemos já com a possibilidade de passar por essas dificuldades, porque nós já adquirimos as ferramentas para isso. Senão, não seria colocado tal dificuldade, tal provação, tal situação dentro do nosso planejamento encarnatório. Vamos finalizar por aqui, né? Porque o tempo vai acabar ali. Então, a gente vai continuar esse item 11. É no 11 que a gente está? Só confirmando. Nós vamos continuar esse item 11 desse parágrafo aqui no nosso próximo estudo. Alguém quer fazer alguma consideração antes da gente finalizar? Não, só assim, Wellington, assim como é importante esse esquecimento, né? Porque quando a gente reencarna para curar nossa alma, né? Que está doente, que está ferida. E esse esquecimento, a gente sabe que no fundo ele não é assim tão absoluto. Porque, como você diz, às vezes a forma como a gente se relaciona com as pessoas, né? Então, assim, os danos que às vezes a gente causa,
E isso aí, às vezes, são tendências que às vezes a gente já traz, né? Então, dá para a gente ver, através das nossas tendências, através das intuições, né, do sentimento que a gente ainda, né, que a gente ainda preserva, a gente dá para a gente ver as nossas tendências, né, o que a gente fez no passado, que são os reflexos, né, que acontecem nessa vida. Então, dá para a gente ter essa ideia e procurar, como se diz, vencer, né? Sim. A gente consegue tanto identificar as questões que a gente tem dificuldade, né, Lina? Aquilo que nos causa, porque aquilo que o outro faz para a gente não é o importante, é importante a gente ver aquilo que causa na gente, né? Aquilo, quando o fulano faz tal coisa, me causa uma coisa ruim, né? Me impacta de uma determinada forma. É naquilo ali que a gente tem que ver. É aquilo ali que a gente está carregando, que ainda é pesado, que ainda tem que ser corrigido, porque é da gente, né? Esse impacto, né? Porque reverbera em algo que nós trazemos em nós. E assim como as coisas que a gente traz de bom, né, com a gente, né? A gente tem determinada facilidade, cada um de fazer determinada coisa pelo próximo, que são habilidades diferentes. Podem ver, verificam em qualquer religião, não só no centro espírita, mas cada um contribui de uma forma diferente, cada um tem uma potencialidade diferente, nunca é um igual ao outro. Cada um com a sua particularidade, cada um com a sua habilidade, forma as engrenagens ali que faz a coisa girar, né? Se fosse todo mundo igual, todas as engrenagens iguais ali, não rodaria a coisa, né? Não vai. Então, precisa justamente da gente ter essas potencialidades aí, da gente ter cada um uma dificuldade diversa ali para lidar, e sabendo identificar isso no nosso dia a dia, se torna um pouco mais fácil. Mais alguém quer acrescentar alguma coisa? Podemos finalizar o nosso estudo de hoje. Gostaria de agradecer a presença de cada um mais uma vez aqui no nosso estudo. Obrigado por dedicar um tempinho a trazer os vossos corações aqui para a gente poder fazer essa troca boa de informações, né? Estarmos juntos, né? Apesar da distância que nos separa, estarmos juntos em coração, juntos em pensamento, para poder buscar esses ensinamentos maravilhosos do Evangelho. Muito obrigado, agradecer a toda a espiritualidade que nos acompanha, agradecer a todos os nossos mentores espirituais e pedir para onde quer que essa mensagem, onde quer que esse nosso estudo seja ouvido, que essas boas vibrações possam chegar ao coração de cada um a quem essa mensagem chegar. Desejo a todos uma boa noite, um bom descanso e nós nos vemos novamente no nosso estudo de quarta-feira. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite.